não estavam voltados para a terra, mas para o que estava proposto, que era muito maior. E assim também nós, se nós não estivermos com nossos olhos voltados para o que Deus nos propõe, as riquezas incorruptíveis, que vão além dos benefícios nessa vida, às vezes a caminhada fica muito difícil, e por isso muitos desistem, por olhar apenas aqui. A Bíblia diz que se nós esperarmos Deus somente nessa terra, nós somos o maior dos miseráveis. O que Deus tem para nós é algo maior, é algo muito melhor. Em um determinado momento começaram a perseguir os cristãos, assim como em algumas nações ainda são, e aquele que professasse a fé, ele seria preso e morto. Prenderam ao apóstolo Tiago, mataram ele, e viu que a humanidade, aquele povo daquela época gostou daquela perversidade. Prenderam o apóstolo Pedro, a igreja intercedeu, ele foi livre, e aí o apóstolo Paulo e Silas, ali em uma viagem missionária, levando a palavra de Deus, não foi diferente, perseguiram e prenderam a eles. Depois de ter humilhado eles, açoitado, batido, lançaram ele na prisão. Mas a palavra de Deus nos mostra que por volta ali da meia-noite, aqueles homens oravam a Deus, intercediam a Deus por si, pela igreja, para que não viessem fraquejar na fé, e louvavam a Deus com gratidão, por às vezes poder participar do mesmo sofrimento que o Senhor Jesus passou pelas ovelhas. E nós vamos ver aqui, depois daquele milagre, quando eles oravam ali, a Bíblia diz que sobreveio um terremoto, e ali os alicerces daquela prisão, daquela cadeia foram quebrados. Eles estavam algemados, os pés, o tronco foi despedaçado. Houve um mover sobrenatural de Deus. Não importa a prisão na qual você se encontra, se você orar a Deus, clamar, interceder, louvá-lo pelo presente da vida, louvá-lo porque Ele é conosco por onde quer que andarmos, essas prisões irão cair por terra no nome do Senhor Jesus. E milagres através desse testemunho irão acontecer, como nós vamos ver aqui. Quando o responsável por aquela prisão chegou, deparou com a situação, pediu aos outros soldados para que iluminasse aquele local, não tinha luz elétrica como nós temos hoje, que ele viu ali aquelas cadeias, a porta daquelas prisões abertas. Ele pensou: estou acabado, eu vou ser responsabilizado. Pegou a espada para poder tirar a própria vida. O apóstolo Paulo diz: não faça nada, estamos todos aqui. Quando aquele homem presenciou aquele milagre, ele não se conteve, ele caiu com o seu joelho em terra. Imagina o que passa na cabeça daquele homem. Peraí, soldados estavam vigiando, vem um poder sobrenatural, abre as cadeias e as pessoas não fogem. Que Deus é esse que dá essa coragem para esse povo? E ele chega para aquele homem e faz a seguinte pergunta. Capítulo 16, versículo 30 diz assim: aquele soldado responsável por aqueles presos, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Só existe uma coisa necessária para que você, para que nós venhamos nos salvar: crer no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, entregar a vida a Ele, arrepender-se da vida sem Deus. Isso não foi negado a ele. Ele perguntou, tirando-os para fora, disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? Em outras palavras, ele dizia: peraí, eu quero conhecer esse Deus. Vocês estão aqui sendo humilhados injustamente, mas vocês estão aí louvando a Deus, e Deus vai e responde com uma maneira extraordinária. Versículo 31, o apóstolo Paulo ali, juntamente com ele, responde para aquele homem: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Veja que o homem perguntou o que era necessário para ele se salvar. Eles não só disseram que era necessário para eles se salvassem, mas para que a casa dele também, a família, fosse salva. Por isso eu perguntei: você tem essa certeza da salvação na sua vida? De repente você tem orado, buscado pela salvação da sua casa, da sua família, e aos seus olhos tem sido algo distante. Mas se você tem essa certeza da salvação, se você já entregou a vida para Deus, persevere, não desista, porque a promessa de Deus, ela diz respeito a nós e aos nossos. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Isso não é palavra do evangelista Tiago, é a palavra de Deus para confortar o nosso coração. Tenha esperança, enquanto há vida, a esperança. Evangelista, mas está num estado terrível, já não dá mais ouvido. O possível Deus deixou para nós, o impossível é com Ele.
Era impossível aqueles homens ser libertos da prisão, mas Deus enviou um terremoto, o sobrenatural aconteceu. Mas aí eu tenho que voltar à pergunta: você já tem essa certeza da salvação? Porque de repente você tem a boa intenção, tem orado pelo seu familiar, pelo seu amigo, pela salvação dele, mas nem você ainda tem essa certeza, nem você ainda é salvo. Crê no Senhor Jesus plenamente, entregue a vida a Ele, e aí você sendo salvo, Deus vai encontrar espaço para entrar na sua casa, na sua família, através da sua vida. Seja você essa porta da salvação na sua casa, na sua família. De repente, a história é terrível dos seus familiares, dos seus antepassados, maldições hereditárias vêm acontecendo. Seja o divisor de águas, quebra